Aleluia! Boa noite! Vocês estão felizes? Acho que vocês já me conhecem, eu já sou da casa praticamente, já vim aqui muitas vezes ministrar. Amo o Dezão, amo a Aline, família que é minha família, que nos adotou, porque nós não éramos Poema, acho que vocês já conhecem um pouquinho da história, mas fomos adotados pela Poema, então fizemos uma fusão e nos tornamos Poema alguns anos atrás. Estamos muito felizes em fazer parte dessa família. Dezão e Aline fizeram parte de toda a fusão, confusão, tudo que a gente teve naquela época. Foi fundamental ter vocês na nossa vida. Muito obrigada, a gente ama essa família. Crianças extremamente educadas, são crianças, está tudo certo. Vieram me cumprimentar com um sorriso no rosto, assim, criança educada, delícia. Coisa boa, não é? Criança educada. Criança que faz criancice também, aleluia. Como o Dezão falou, eu e Vande pastoreamos a Poema Jacareí por 2 anos. Há 2 anos o Senhor nos enviou para lá e o que nós estamos vivendo lá é maravilhoso. É lindo o que Jesus está fazendo naquela cidade, uma cidade que a gente mal conhecia, apesar de estar bem ali do ladinho, uma cidade que a gente não entendia muito bem o que acontecia lá dentro. Mas hoje nós estamos vivendo algo muito profundo em Jesus. Pessoas com fome, com sede, pessoas crescendo tendo maturidade na espiritualidade, na área emocional, profissional, porque a igreja tem esse poder, não é, gente? A igreja tem o poder de nos elevar até profissionalmente. Quando nós fazemos parte de uma igreja de uma forma mais inteira, a gente tem o privilégio de crescer profissionalmente. Quantos jovens pegaram uma câmera pela primeira vez dentro da igreja? Fizeram ali umas fotinhos, né? Eles têm menos vergonha, aí vão para frente, faz ali um videozinho, e de repente está trabalhando com isso e ganhando seu dinheiro nessa área. Não é? A igreja, ela forma muitos profissionais em muitas áreas. Eu me lembro que eu ia muito bem nos trabalhos de escola, era eu que apresentava. Eu tinha uma familiaridade com o microfone, desde criança. Então, os filhos de crentes são os filhos que apresentam os trabalhos da escola. Porque eles têm vergonha, né? Na época da cartolina, uma segurava a cartolina, hoje não tem mais isso, né, gente? Hoje é tudo na internet. Mas no meu tempo era cartolina. A amiguinha segurava a cartolina e eu falava. Quando eu entrei na faculdade, a mesma coisa, facilidade de falar. Todo mundo, eu não apresento. Vou lá e falo. Então, a igreja, ela nos leva para esse lugar. Fazer parte de uma família espiritual é também fazer crescimento na nossa vida em todas as áreas. E aí, eu descobri que vocês estão numa série chamada Identidade. Já começou. A igreja nos ajuda a formar nossa identidade. A igreja nos ajuda a descobrir quem somos. A igreja, a família espiritual tem esse poder, aleluia, glória a Deus por isso. Porque a nossa identidade, ela está firmada em Cristo Jesus, e vocês já devem ter ouvido isso em alguém que pregou aqui sobre identidade. A nossa identidade está firmada em Cristo Jesus. Porém, nós somos seres também emocionais, sociais. Então, a gente precisa entender mais profundamente sobre a nossa identidade, sobre quem nós realmente somos. Porque quando a gente se conhece, fica mais fácil de lidar com os desafios da vida. Quando você sabe quem você é, fica muito mais fácil você lidar com os desafios da vida. Então, identidade é sobre saber quem você é. No que você é bom? O que você faz bem? Cara, isso eu faço bem. Porque sabe na onde que a gente foca? Na onde a gente é mal, na onde a gente é ruim. A gente foca aí, não preciso melhorar. Ai, preciso ser melhor. Não, nossa, preciso fazer um curso.
E aí quando é curso, a gente gasta a maior grana. Quando é retiro, não está dando para ir. É todo mundo assim, gente. Todo mundo tem que se esforçar. Não é um ou outro, todo mundo é assim. Não, vou lá fazer um aprimoramento, vou lá fazer um coach, não sei o que. Aí chega lá, yes, 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 yes. Eu não tenho nada contra isso. Aliás, eu acho que funciona até. Tem bons coaches por aí. E é maravilhoso, você vai lá, não sei o que, está tudo bem. Não sou contra. Mas a gente tem que investir também naquilo que está ali pertinho da gente, na nossa família espiritual. Aquilo que nós fazemos juntos ali, crescimento, isso também é crescimento. E a nossa identidade vem de uma descoberta de quem nós somos. Porque a gente vive uma sociedade que valoriza o estar ocupado. Virou agora a resposta de cumprimento. E aí, como é que você está? Estou na correria. Virou a resposta? É chique, é status dizer, estou na correria, estou muito ocupado. Essa semana eu não posso. Virou chique, todo mundo responde assim. A gente é invadido diariamente pelo sentimento de que a gente não fez tudo naquele dia. Quando chega no final do dia, você está acabado, cansado e com a sensação de que não fez tudo. Tarefas incompletas, promessas não cumpridas, respostas não dadas, mesas que não aconteceram. A gente tem um sentimento sempre de falta. Eu estou em falta com alguma coisa. Eu estou devendo alguma coisa. Nossa identidade parece ameaçada quando a gente não está ocupado. Para pensar comigo, se não é mais ou menos assim. Parece que a gente tem a nossa identidade ameaçada quando a gente não está na correria. Tem que estar na correria, parece. Nós temos constantemente uma busca. Não, se eu não estou na correria, tem alguma coisa de errado. Está faltando alguma coisa que eu esqueci. E aí nós temos a nossa identidade baseada no que nós fazemos. E não em quem somos. Uma identidade baseada no que faltou. Não, eu sou muito ruim. Que eu não fiz. Não, eu sou mal. Eu estou devendo. Olha que perigo. Um amigo compartilhou hoje no culto de manhã comigo que ele leu um livro, já não vou lembrar o nome, Sociedade do Cansaço, se não me engano. Eu não estou indicando esse livro, porque eu não li. Eu não sei nem quem escreveu. Eu só falei agora e já me arrependi de ter falado. Não é? Estou que nem o Silvio Santos. Quem é da época do Silvio Santos? Esse filme é bom? Eu não assisti, mas a minha filha número não sei o que assistiu, não era assim? Mas eu não li, não indico. Mas ele estava dizendo que o autor desse livro o escritor não é cristão. Ele frisou, então não leia. Eu não sei do livro, então não leia. Mas o que ele estava dizendo? Que ele traz, dizendo que precisamos voltar ao ócio e à contemplação. Que o mal da humanidade é não viver o ócio e a contemplação. Quando é que nós contemplamos? Que tempo você tem para contemplar? Qual é o tempo que você tem? E eu já falei isso aqui que eu me lembro. Qual é o tempo que você tem para parar e olhar um pássaro, uma árvore? Quantas paradas você faz no seu dia? 10 minutos, 5 minutos. Para, alonga, olha pela janela. Principalmente quem trabalha na frente do computador muito tempo. Quantas vezes você faz isso por dia, em nome de Jesus? Senhor, perdoa a gente. Porque a gente não contempla a criação mais. A gente não para fazer coisas que vão nos levar mais para perto de Cristo. Mais perto da criação. Lá em Êxodo 5, abre aí sua Bíblia comigo. Moisés e Arão foram falar com Faraó, gente, para Faraó liberar o povo
para adorar a Deus. Esse é o contexto desse texto aqui. Então, Êxodo 5, no 1 diz: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. A maioria aqui deve conhecer a história, né, do povo no deserto e tal. E aqui nós estamos falando bem no comecinho. No versículo 5, Faraó está dizendo: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar palha, mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão reclamando. Iremos oferecer sacrifício ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Misericórdia. Tem alguma semelhança com a nossa vida atual? Aumente a carga para que eles não tenham tempo e não deem ouvido a mentiras. Quais são as mentiras? Vamos adorar a Deus no deserto. Olha, a mentira que Faraó diz que é mentira e que não é. Olha como nós estamos vivendo algo muito parecido hoje. Aumentando nossa carga de trabalho. Aumentando aquilo que temos que fazer, porque eu preciso de mais. Eu preciso de arrumar um jeito de ganhar mais dinheiro. Eu preciso de mais. Eu preciso fazer um curso. Eu estou no curso hoje, né? Eu preciso fazer um curso para eu poder aprender a ganhar mais dinheiro. E aí eu trabalho na minha carga horária lá, e depois eu vou fazer um curso para aprender a ganhar dinheiro na internet. Porque eu preciso, eu tenho, eu vou fazer, eu vou ganhar, eu vou... Não, você precisa tirar um tempo para adorar a Deus, mesmo que você esteja no deserto. Então o faraó disse: não, são preguiçosos, aumenta a carga deles. Imagina que eles tinham que fazer a mesma cota, tendo que ainda buscar a matéria-prima, quer dizer, dobrou muito o trabalho deles. E nós estamos entrando nesse ciclo sem perceber. Mas a gente precisa perguntar como era a vida de Jesus. Jesus curava, libertava, pregava, expulsava demônios. Tem muitos textos dizendo: Jesus entrou no barco, passou para o outro lado, a multidão, ele voltou a multidão, e ele foi, e ele voltou, e ele curou, e ele fez. Mas Jesus se retirava para orar. Jesus tirava tempo para se relacionar com o Pai. Tem muitos textos que falam que Jesus se retirou para orar e os discípulos até dormiam de vez em quando. Ele dizia: ei, vocês não conseguem vigiar comigo? Jesus tirava tempo. Jesus era muito ocupado, e está tudo bem ser ocupado. Mas com o que você está ocupado? Porque na verdade, vamos ser sinceros aqui, só entre nós, para trás não volta mais. Vamos ser sinceros? Internet, muitos afazeres, vamos dizer que a sociedade vai entrar, não vai. Eu gosto de citar meu tio Marinho. Tio Marinho era menor do que eu. Vivia em Cunha, num sítio, na roça. Tio Marinho acordava, estava escuro ainda. Nós passávamos, quando criança, eu passava as férias lá. Ele acordava, ainda estava escuro. Sei lá, 4 da manhã. Batia um pratão de comida. Fazia uma marmita. Ia para lida, para roça. Tirar leite, plantar, colher. Tio Marinho ficava lá. Na hora do almoço, que dava fome, tio Marinho sentava no mato, comia a marmita dele, trabalhava até... De repente eu vi o tio Marinho descer do morro. Acabou o dia de trabalho, o tio Marinho vinha para casa. Ficava com a família, jantava. Naquela época não tinha nem energia no sítio. Então era tudo como é que chamava aquilo? Aquelas coisinhas com querosene. Lamparina. Aquilo fedia. Eu achava o máximo ficar andando com aquilo na mão. Para baixo e para cima da casa. Eu era criança.
Tio Marinho não tinha televisão na casa dele. Quando chegou a energia, os filhos já estavam maiorzinhos, já estavam ganhando dinheirinho deles, compraram uma televisão. Tio Marinho sentava de costa porque aquilo era pecado. Então, todo mundo assistindo televisão na sala, o tio Marinho estava de costa para a televisão. Convenceram o tio Marinho que não era pecado. Pai, assiste com a gente esse filme, assiste com a gente isso, aquilo. E ele assistia, ele não entendia nada. E aí, passava um outro filme com o mesmo ator, ele dizia, mas esse aí não era casado com aquela? O que ele está fazendo com a... Mas esse aí não morreu? Como é que ele está aí vivo? O tio Marinho não entendia nada. Tio Marinho tinha uma vida de qualidade, mas queridos, vamos ser sinceros, a gente não volta mais para o que viveram no passado, a gente não volta. A realidade que nós temos hoje, nós precisamos adaptar a nossa identidade para sermos mais saudáveis, para contemplarmos mais a criação, para vivermos mais perto do Criador e Salvador das nossas vidas. Porque não vai dar para a gente viver alheio a tudo que se existe. Não dá para a gente viver, não, eu vou viver aqui alienado, na minha bolha, não vou fazer, não dá, gente, não dá. Nós estamos no mundo, nós vivemos aqui, não somos daqui, somos cidadãos do céu, mas nós estamos aqui. Então nós precisamos nos adaptar da melhor maneira, mas para termos saúde emocional, pelo amor de Deus. Porque a gente vive um turbilhão, a gente se joga por completo em tudo que está acontecendo à nossa volta. Vive com a cara enfiada no Instagram, se comparando. Vive vendo o que os outros estão fazendo. Vive, lá foi, voltou. Eu não fui, nem voltei. A gente vive nessa vida, então a gente precisa se posicionar numa identidade firmada em Cristo Jesus. E dar atenção a isso dá trabalho, viu? Não é simples não. Não é fácil, dá trabalho. Você precisa ser intencional, não é só deixa a vida me levar, leva a vida eu, e tá tudo certo. Não, você precisa ser intencional. O segredo de Jesus não estava na ocupação que ele fazia, mas na comunhão que ele tinha com o Pai. Lá em João 14, 12 diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Queridos, para fazer as obras de Jesus, a gente precisa também ter o estilo de vida dele. A gente precisa entrar no mesmo relacionamento de obediência com o Pai que marcou a vida de Jesus. E para isso, pode acreditar em mim, você não vai sentir vontade imensa, desejo, todo dia. Ah, não é fácil. Não é fácil, você precisa ser intencional. Porque mais escravizador que ser ocupado é ser preocupado. A palavra preocupação vem de pré, de antes. Ocupar, tomar posse. Ou seja, a preocupação é ocupar a sua mente antes da hora. E aí é que a gente fala da ansiedade. Mateus 6,34 diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. A gente já sabe disso, não sabe? A gente já não ouviu esse versículo um monte de vezes, já não leu ele um monte de vezes? Não é verdade? A gente sabe. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A gente já sabe. Mas então, por que é tão difícil não se preocupar? Eu já sei, eu oro todo dia, por que eu ainda me preocupo? Meu Deus, por que é tão difícil? A psicologia, ela traz várias teorias do porquê é tão difícil abrir mão da preocupação. A preocupação, ela existe porque ela traz para a nossa mente vantagens ilusórias. Então, nossa mente acha que há vantagens em se preocupar. Por isso é tão difícil abandonar. A ilusão do controle. Eu tenho que pensar em tudo, senão alguma coisa pode dar errado. Então eu me preocupo. Eu me preocupo com meu filho. E aí é onde pega as mães. Essa pega muito as mães. Porque eu tenho que me preocupar, porque eu tenho... Filho, olha, quem guarda seu filho é Jesus.
Você não tem controle nem de você mesma. Você falou que você não ia comer, você comeu. Você falou que você não ia falar, você falou. Você falou que você não ia fazer, você fez. Você não controla nem você. Quanto mais seu filho. Entregue o controle a Jesus. Repita comigo. Entregue o controle a Jesus. Oh, como é bonito falar e difícil fazer. Não durmo enquanto o meu filho não chega. Eu durmo, gente. Vocês me perdoam? Ontem eu não sei que hora que eles chegaram. Eles foram no aniversário. Eu sei com quem eles estavam. Eu sei quem ia levar embora. Eu sei na casa de quem eles estavam. Antes de dormir, filho, tá tudo bem? Mandou uma fotinho com todo mundo lá na cozinha, limpando, lavando a louça. Dormi lindamente. Não sei que hora chegaram. Porque eu sei onde estavam. Alguma mãe para me julgar? Não me julgue. O controle está nas mãos daquele que controla a nossa vida. Quem é que controla a sua vida? Essa é uma boa pergunta. Porque o controle dos meus filhos está na mão daquilo que controla a minha vida. Porque existe um governo na vida do meu marido. Porque existe um governo. Agora, se você é controlado pela ansiedade ou pelo dinheiro, aí você vai ter mesmo medo. Eu sei que não é fácil, queridas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil abrir mão do controle de tudo à nossa volta. Porque não adianta você ficar olhando o celular do seu marido. Não adianta ficar olhando o celular da sua esposa. Não vai adiantar. Você entende que você não vai fazer com que algo de ruim não aconteça? Vai orar. Ore, entregue ao Senhor o controle. A gente se preocupa porque a gente acha que se controlar, nada vai dar errado. Outra vantagem ilusória que o nosso cérebro tem, que é uma demonstração de cuidado. Se eu não me preocupo, é porque eu não amo. Não, eu tenho que ficar acordado. Porque se eles chegarem e eu estiver dormindo, eles vão achar que eu não amo eles. Eu amo é meu sono. Se eu estiver inteira, eu vou ser uma mãe inteira para eles. Se eu estiver descansada, hoje acordei, beijei, abracei, eu estou inteira. Agora, se eu passar a noite, claro, porque eles não chegaram, eu vou querer matar um. Não faz sentido, gente, em nome de Jesus. Só raciocina comigo, não julga não. Em nome de Jesus, pensa, será? Será que é isso mesmo? Pensa comigo, vamos junto. Sabe, a gente acha que a demonstração de amor é dar tudo, é fazer tudo. E demonstração de amor é dizer não também. Porque se eu faço tudo pelo meu filho, eu estou dizendo para ele que ele é incapaz de fazer. Quem é mãe de criança pequena, pai de criança pequena, que não deixa derrubar um leite, derramar uma água, derramar um suco, é horrível mesmo ter que limpar, é uma droga, vamos falar a verdade. Nossa, já tem tanta coisa para fazer, ainda vou deixar ele pôr o suco e derrubar, para eu ir lá limpar, é difícil. Bem-vindo à vida de mamãe e de papai, é assim que funciona. Você vai colher, querido. Ouça, tudo que você planta, você colhe. Então, quando você planta a coisa certa, você colhe a coisa certa. Se você planta, dar para o seu filho uma independência quando ele é pequeno, você vai colher a independência dele quando ele for maior. Você não vai colher medo, você não vai colher insegurança. Quantos adolescentes com medo, insegurança, inseguros que eu vejo hoje por aí? Adolescentes que não sabem o que fazer, precisam dos pais para tudo. É que tem pais que querem isso, né? Mas não é bom para o seu filho. Seu filho precisa romper, ir mais longe do que você. Faz sentido, gente? Vocês não fica bravo comigo, não. Não fica bravo. Pensa, raciocina, onde é que o Senhor me trouxe aqui? Onde é que está doendo em você? O que é que você está colhendo do que você já plantou? Dá tempo de mudar a plantação aí, a semente. Dá tempo ainda, em nome de Jesus. Abra mão de todo controle. Evitar a culpa. Isso também é uma vantagem ilusória do seu cérebro. Ah, se eu me preocupar e der errado, pelo menos eu tentei. Não, se eu fizer tudo e der alguma coisa de errado, foi culpa minha. Né? Evitar a culpa.
Status sociais, pessoas preocupadas são mais responsáveis e úteis. Então, a preocupação no cérebro de algumas pessoas é um status social. Pessoas preocupadas são mais úteis, são mais responsáveis. E estão com o estado emocional acabado. Estão tendo no olho assim, o olho está tremendo. Chique demais o olho tremer. Porque está preocupado demais com tudo. Sempre com o olho em alguma coisa. Estado de alerta. Gente, quem já viveu, não precisa levantar a mão não. Quem já viveu estado de alerta sabe o que é. Você estar sentado numa mesa, com pessoas que você ama, comendo um negócio super gostoso, gargalhando e de repente o coração na disparada. Estado de alerta. Não, tá bom demais para ser verdade. Estado de alerta, o filho está brincando no parquinho, tá um dia lindo, o passarinho passou, tudo maravilhoso. Meu Deus, e se cai? Meu Deus, e se quebra a cabeça? Leva ponto. Meu Deus, fulano, filha de fulano, foi para o hospital. E se o meu também vai? Ai, Jesus, estado de alerta, misericórdia. Misericórdia, querido, em nome de Jesus. Eu profetizo paz de espírito na sua casa. Eu profetizo libertação de toda preocupação em nome de Jesus. Seja livre de toda ansiedade, de toda preocupação, de todo estado de alerta em nome de Jesus. Querido, repreenda da sua mente quando vier pensamentos maus, pensamentos de medo, pensamentos que algo de mal vai acontecer. Repreenda em nome de Jesus. Sabe que pergunta você pode fazer para você? Eu tenho uma amiga que ela estava dirigindo na Dutra e tinha um caminhão na frente dela. E ela disse, me contando, ela falando, Jaque, vinha assim, vai abrir essa, como é que chama, gente? Esse caminhão aí, esse caçamba, sei lá o quê. E tudo que tem dentro vai vir para cima do meu carro. Meu Deus, e se abre esse caminhão aí, esse baú? E tudo que tem dentro vem no meu carro. E ela já foi freando na Dutra, ela já foi desesperada. Aí eu perguntei para ela, quantas vezes isso aconteceu com você? Nenhuma. Quantas vezes você já dirigiu na Dutra? Ah, não sei, muitas vezes. Então por que vai acontecer? Por que ia acontecer naquele dia? Ah, sei lá. Estado constante de alerta. Medo de coisas que nunca vão acontecer. Em nome de Jesus. Pergunta para você, quantas vezes meu filho já caiu no parquinho? Talvez já tenha caído uma, mas já brincou 1000 vezes. Entende como é absurdo os medos que nós temos? Agora aqui é maravilhoso. Fidelidade invisível à família. Isso aqui, gente, é algo muito poderoso da psicologia. Me preocupo porque meus pais sempre se preocuparam. Se eu for diferente, não serei leal a eles. Isso aqui serve para todas as áreas da sua vida. Todas. Você tem que fazer igual ao que seus pais fizeram. Tudo isso pode ser inconsciente a algumas pessoas. Então, se a minha mãe foi muito preocupada comigo e me sufocou, eu não gostava quando a minha mãe fazia, agora eu tenho que fazer para o meu filho. Olha que absurdo. Eu não gostava que a minha mãe fazia para mim, mas agora eu tenho que fazer para o meu filho. Porque é demonstração de cuidado. Se eu não fizer igual a minha mãe, eu estou traindo a minha mãe, eu estou sendo desleal à minha mãe. Tudo está aqui, ó, na cachola. Sabe para que serve isso também? Para a vida financeira. Ó a descoberta. Eu não posso ser mais rico que meus pais. Não é nítido na mente, tá bom? Não é uma coisa que você pensa todos os dias, é inconsciente. Então assim, se meu pai e minha mãe viveram uma vida lascada, eu tenho que ser lascado para menos. Eu preciso viver a mesma coisa que meus pais viveram, senão eu sou desleal a eles. Se a minha mãe foi mãe solteira, passou muitos apertos, né? Meu pai traiu, meu pai foi mal, e de repente minha mãe sofreu muito na vida, eu não tenho o direito de ter um bom casamento. Porque eu não posso ser mais que a minha mãe.
Parece absurdo? É um processo mental. Houve uma história, uma amiga me contou: Jaque, eu trabalho pra caramba, eu ganho muito dinheiro, mas eu não vejo esse dinheiro, eu estou sempre mal financeiramente. E aí a gente conversou por longo tempo, e eu perguntei para ela assim: como que seus pais viam dinheiro? Ah, Jaque, na minha casa era sempre aquele fracasso. Meu pai trabalhava por conta, e às vezes tinha trabalho, às vezes não tinha. Às vezes a gente tinha dinheiro, comia um pouquinho melhor. Às vezes a gente não tinha dinheiro, tinha que apertar. Minha mãe trabalhava também por conta, às vezes tinha dinheiro, às vezes não tinha. Cara, era o maior aperto na minha casa. Aí eu perguntei: como é que os seus pais falavam sobre pessoas ricas? Ah, não lembro e tal, ela mora no interior de um estado aqui no Brasil. Aí eu falei: aí tem muitas fazendas. Como que era quando o seu pai via um fazendeiro passar naquelas caminhonetonas, sabe? Aquelas caminhonetonas assim que fazendeiro tem. Falei: aí provavelmente tem muito fazendeiro. Tem. Eu falei: o que seu pai dizia quando ele via um fazendeiro passando numa caminhonete? O que seu pai dizia? Ela pensou, ela falou: ah, meu pai dizia, lá vai o tubarão. Eu falei: e como que ele dizia isso? Com desprezo, Jaque. E aí eu perguntei para ela assim: e você quer ser o tubarão? Ela falou: e ganhar o desprezo do meu pai? Nem pensar. Bingo! Ela nunca vai ser próspera financeiramente, porque ela não quer o desprezo do pai. E gente rica merece o desprezo, porque ela aprendeu isso na família dela. Ela aprendeu na família dela que gente rica é gente arrogante, que gente rica é gente que não merece, que despreza a gente. Então, como é que eu vou ter um pouquinho mais de dinheiro que o meu pai e já vou me sentir rica? Se eu tiver um pouquinho mais que meu pai, eu já vou me sentir rica, certo? Então, eu não posso ser essa pessoa, porque o que eu quero? Eu quero a atenção do meu pai, eu quero que meu pai me valide, eu quero que meu pai me ame. E na minha cabeça, para o meu pai me validar e para o meu pai me amar, eu tenho que ser lascado financeiramente. Para minha mãe me amar, para minha mãe se preocupar comigo, para minha mãe continuar me ligando todo dia, para minha mãe, eu tenho que ser como ela. E me preocupar muito com os meus filhos, e me preocupar muito com meu marido. E ser atormentada por pensamentos de preocupação e de alerta. Essas são crenças centrais distorcidas a respeito da nossa vida. Mateus 6:27 diz: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Misericórdia. Não adianta, não adianta. A preocupação não nos leva a lugar nenhum. Tem uma versão que diz, acrescentaria centímetros na sua altura. Eu vi uma versão assim, eu me preocupava todo dia se acrescentasse centímetro à minha altura. E tem muita gente que se preocupa todo dia se acrescentasse dia, horas no meu dia. Sabe o que acontece? A nossa identidade fica tão distorcida quando vivemos a preocupação, que a insatisfação não passa. Vivemos constantemente insatisfeitos. Mesmo cheio de tarefas e preocupações, a gente vive insatisfeito. A gente está constantemente insatisfeito. Nada preenche a insatisfação. Assistir aquela série que todo mundo está falando, não preenche a insatisfação. Comer o morango do amor, que até já morreu, não preenche a nossa insatisfação. Né? O morango do amor esses dias estava em alta, acabou, ninguém fala mais disso. Ô, gente, no meu tempo, era novela. Eu assistia quando eu era jovem. E a novela, ela ficava por meses no ar. Então, o meme daquele tempo, a piada daquele tempo, durava quase um ano. Não é? Quem é do meu tempo aí? Não é? Tinha um personagem engraçado. Aquele personagem engraçado, ele era falado por quase um ano. Agora o meme nasce, morre, e eu ainda não aprendi. Eu tenho 2 filhos adolescentes, uma menina de 18 e um menino de 16. E aí eu falo assim: ô Bia, eu vou fazer aquele meme, vou postar aquele meme. Mãe, já passou. Eu falo: gente, mas nasceu agora, semana passada. Mãe, já acabou. Já é tudo muito rápido. É numa velocidade que a gente não alcança, que a gente não consegue acompanhar.
Então, eu estou sempre insatisfeito. Poxa, eu gostei tanto daquele meme lá, daquela piada, daquele personagem. Eu gostei tanto. Né? Cadê o The King, The Power? Já não tem mais The King, The Power. Era tão engraçado. Todo mundo falando sobre, já não fala mais. Já é outra piada sobre o mesmo cara. Já é outra frase que ele disse absurda. Então, assim, é tudo muito rápido. É tudo muito expresso. E a alma continua vazia, estagnada em melancolia. Tudo acontecendo muito rápido. Tudo passando muito rápido. E a angústia continua aqui dentro. E não vai embora. E o vazio continua gritando aqui dentro de mim. João 17:3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. É a única maneira de aplacarmos essa angústia. Só conhecer a Deus traz paz e plenitude de vida. Só nos relacionarmos com o Pai é que alinha a nossa identidade em quem realmente fomos criados para sermos. É só num relacionamento íntimo com Deus que nós conseguimos firmar a nossa identidade, onde devemos firmar e não em coisas. O caminho que Jesus trilhou, a identidade de Jesus, era pautada em obediência e reino. Jesus viveu em obediência ao Pai, Ele nos chama para fazer o mesmo. Mateus 6:31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Na versão A Mensagem diz que pagãos, no lugar de pagãos diz, o povo que não conhece a Deus. Então quem é que se preocupa com essas coisas? O povo que não conhece a Deus, mas nós conhecemos a Deus. Vivemos numa família espiritual. Quando os nossos olhos se fixam no reino, as preocupações se encaixam e perdem a força. Quando os nossos olhos estão no reino, todas as outras coisas vão se encaixando em seus lugares. E tudo vai perdendo a força. Nada mais me importa. Quando eu olho para o reino, e sabe, para nós é tão difícil falar de reino. A gente nunca viveu um reino. Eu assisti aquela série The Crown, da rainha. Quem assistiu? Alguém assistiu? Gente, parece loucura. Parece loucura o reino. A rainha. Tinha hora que eu falava, gente, essa mulher está se achando, pelo amor de Deus. É muita coisa para mim. Tudo em volta dela. Mas me fez entender o reino. Porque a gente precisa entender o que é, né? A gente lê, a gente acha bonito. Mas a gente precisa entender o espírito da época. A gente precisa entender o que é reino. Para eu me preocupar com ele, eu preciso entender o que é. Queridos, nós temos um rei. Nós fazemos parte de um reino. Nós somos comprados por alto preço. A gente precisa entender isso. A nossa identidade fica meio bamba. Porque a gente só está vivendo, correndo atrás. Não, eu tenho filho para sustentar. Bora. Precisamos parar tudo. Parar tudo no nosso dia. Para adorar aquele que verdadeiramente importa. O único que verdadeiramente importa. Buscar o reino exige intencionalidade e esforço. Mateus 16:24 diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A vida espiritual é no aqui e no agora. Ela não é além da vida cotidiana. Ela só pode ser real quando é vivida em meio às dores
e alegrias de ser quem eu sou. É a forma como pensamos, falamos, sentimos e agimos a cada hora, cada dia, cada semana. A espiritualidade nasce da consciência de sermos humanos, frágeis, limitados, mas abertos ao Espírito Santo de Deus. Quando eu entendo que eu faço parte de um reino, e que eu sou humana e tenho minhas limitações, eu tenho a necessidade de pautar a minha identidade em Cristo Jesus, então eu o busco. João 17, a partir do verso 15 diz: não rogue que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Como que é viver no mundo sem ser do mundo? É a espiritualidade prática no cotidiano, é viver Jesus no hoje, no aqui, no agora, é parar tudo. É parar tudo, cara, mas hoje não dá tempo. Não cabe na minha agenda. Você entende onde nós erramos? Você entende que caminho nós estamos trilhando? É o mesmo que o povo lá do faraó. Nós estamos trilhando o mesmo caminho, só que nós não percebemos. A gente precisa se alertar, abrir os nossos olhos espirituais. A gente precisa vivenciar o ócio, a solitude. Parar no seu dia, nem que seja por minutos. Praticar a contemplação. Mateus 6,6, e vocês conhecem de cor, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto o recompensará. Jesus buscava solitude para ouvir o pai. Você sabe que o silêncio incomoda, né? Porque confronta nossos conflitos interiores. Já experimentou? Fechar a porta, deixa o celular para lá de fora. Ah, mas eu quero ouvir música. Compra um rádio de pilha em nome de Jesus. Bendito negocinho pequeno que tira a nossa atenção e nos deixa em estado de alerta. Principalmente se tiver anos que eu não tenho notificação no meu celular. Anos que o meu celular não toca quando ligam. Quando eu preciso, eu vou lá e olho. Quando eu quero, eu vou lá e olho. É uma dica maravilhosa para quem pode. Não é todo mundo que pode. Mas quando você for para o seu secreto, deixe seu celular em outro cômodo. Só o fato dele estar perto de você, aciona alerta no cérebro. E se tiver notificação aparecer na tela, subir, você não aguenta. Você vai ver quem é. Quer ouvir música? Ache outra estratégia. Não, vou pôr meu notebook ali no YouTube. Aí você está chapando. Daqui a pouco, vai no Magalu, vai no Magalu. Acabou. Acabou. Ache outras estratégias para você. Fica no silêncio em nome de Jesus. Minha filha detesta que eu fale isso. Mãe, eu não aguento ficar no silêncio, eu não consigo. Mas o silêncio, gente, o silêncio é maravilhoso. A nova geração não conhece, não sabe o que é. Porque na minha geração, se eu fosse no médico, eu tinha que ficar sentada esperando. Não tinha celular, não tinha internet. Você tinha que ficar sentada naquela sala, esperando, pensando, olhando em quem estava em volta, reparando tudo. Não é? Hoje não tem isso. Se você para 1 segundo, parou, entrou no carro, está no carona. Parece que é a continuação da sua mão o celular. É automático você abre o Instagram, dá uma rodadinha e fecha. Já acelerou. Já viu a irmã que foi para a Disney e você não foi. Pronto, acabou. Seu dia acabou. Pratique o ócio. Pratique a solitude. Pratique entrar em silêncio, sozinha, só você. Tenha certeza de que você não vai ser interrompido. Em nome de Jesus. Faça isso com intenção, intencionalmente. No início, surgem as distrações. Mas com a disciplina elas vão escalando. No início a sua mente começa a trabalhar. E você começa, tem que pagar o boleto. Nossa, Deus, não mandei aquele e-mail. Jesus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Nossa, preciso mandar mensagem para aquele, preciso mandar mensagem. Meu Deus, esqueci de marcar médico para o filho. Esqueci. É assim a nossa mente. Constantemente. Tem até uma coisa que saiu agora, nova. SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. A psicologia está falando sobre isso.
São transtornos que nunca existiu antes. Você acha que o tio Marinho tinha síndrome do pensamento acelerado? Tio Marinho estava nem aí. Queria saber se a marmita foi. Era a maior preocupação dele, é não esquecer a marmita. Estava lá, filho, com as vacas. Feliz da vida, tirando leite na mão. Plantando, lá em Cunha dá muito pinhão, né, milho. Plantando lá os milhos, pinhão dele, lá com o pensamento dele. Como eu disse, nós não vamos voltar a ser tio Marinho. Apesar que tem aí, né, um povo querendo ir para o mato, plantar e colher. A maioria não vai. Então nós precisamos nos adaptar, queridos. Colocar os pés no chão e a cabeça no alto. Em nome de Jesus. A solitude gera sensibilidade à voz de Deus. Você estar sozinho, você está mais sensível para ouvir a voz de Deus. Sabe o que mais que pode te ajudar? A comunidade. Família espiritual, chame do que você quiser. Que é reconhecer o Espírito de Deus no outro. Da mesma forma que você vai para o seu secreto e você ouve Jesus, o outro também faz. Então você consegue ouvir Jesus, ver Jesus no outro. Olha que privilégio nosso. O mesmo Deus que fala com você também fala com seu irmão. A comunidade, a família espiritual me protege do engano. Me lembra que eu não caminho sozinho. E na Poema é maravilhoso que a família espiritual lembra quem você é. Você nem quer lembrar, mas eles lembram. Não é? Isso é maravilhoso, é um privilégio. A gente não quer, a gente não gosta. É ruim quando você recebe ali um confronto, né? Um feedbackzinho ali, é horrível. Mas é isso que te faz crescer. Queridos, o mundo diz que status é estar preocupado. A mente diz que segurança é estar preocupado. Mas Jesus diz que plenitude de vida é conhecer a Deus no aqui e agora, em meio às dores e alegrias de ser quem você é. O que você escolhe? O que você escolhe? A muita ocupação do mundo. A preocupação da mente, ou aquilo que Jesus diz que você é. Ou a sua identidade firmada nele. Qual é a sua escolha? A vida espiritual não começa quando as preocupações acabam. Não, a vida espiritual você está vivendo agora. É uma busca por Jesus. É uma busca por ouvir a voz dele. Não acaba, as preocupações não acabam para a vida espiritual começar. Mas é quando aprendemos a viver no Espírito em meio às preocupações da vida. A grande alegria chega quando a gente vê os frutos acontecendo. Quando a gente vê o que está acontecendo à nossa volta. Nós tivemos um batismo lá em Jacareí no dia 17 passado. E para quem não foi em Jacareí, Jacareí fica dentro de um mall, uma galeria. Então temos lá um restaurante muito bom. E a gente tem um café e nós. A galeria é nova, então só tem essas 3 coisas lá dentro. Um restaurante do lado da igreja, um café e nós. Tem várias lojas fechadas. Então, desde que nós chegamos, a gente frequenta muito esse restaurante. A gente mudou a vida deles, né? Porque crente, quando acaba o culto, vai tudo para lá, né? Aniversários, onde a gente faz? Lá. Então, a gente frequenta muito esse lugar. Os garçons do restaurante já chamam a gente pelo nome, né? É aquela coisa. E aí, fulano? E aí, ciclano? Né? Muita brincadeira, muita risada. Os garçons e o dono do restaurante nos conhece no nosso momento de descontração. Ele nos conhece com o microfone na mão. Ele não conhece a gente lá na igreja orando com a mão no peito, com a mão levantada. Ele não conhece. Ele conhece a gente quando a gente está gargalhando e tirando sarro do irmão, fazendo piada, chamando de apelido. É nessa hora que os garçons do restaurante conhecem a gente. E a gente frequenta lá, ó, há 1 ano, desde que nós chegamos lá. 1 ano nós frequentamos muito aquele restaurante. Podia ter dado muito errado. Podia ter dado muito errado. Eles podiam ter falado, ó, esses crentes aí são crente nada. Eu conheço eles. No dia 17 nós batizamos o garçom do restaurante. Ô, gente, não dá para explicar em palavras o que a gente sentiu.
o Vande colocou o avental do restaurante para batizar aquele irmão. Nós descobrimos o nome dele no dia do batismo, que a gente chama de alemão. O alemão, ninguém sabia o nome dele. Quando ele entrou no tanque batismal, o Vande falou: como é seu nome? É Michael. E o Vande disse: nós conhecemos muito bem o alemão e hoje nós vamos batizar o Michael. E colocou o avental escrito Világio, que é o nome do restaurante. Ô, gente, vocês conseguem entender a profundidade disso? Batizar o garçom do restaurante é a prova de que nós estamos impartindo Cristo, apresentando Cristo até no nosso momento de descontração. É sobre uma identidade firmada que não muda quando eu estou com o microfone na mão, ou quando eu estou sentado no restaurante. E olha, não sei se vocês acreditam, mas tem crente que é mal educado com garçom. Vocês sabiam disso? É um absurdo, eu acho que é mentira. Tem crente que é mal educado com o frentista do posto. Você acredita nisso? É o maior absurdo que existe, mas é verdade. Tem crente que é mal educado com alguém que está do lado de trás do balcão. Isso não devia existir, mas é verdade, existe, infelizmente. Existe muito mau exemplo nas igrejas, existe muito mau exemplo por aí de crente, mas nós fomos bons exemplos de Cristo Jesus naquele lugar. Batizamos o alemão, gente, glória a Deus. Isso é identidade firmada em Cristo Jesus. Talvez alguém até em algum momento foi um pouco mais ríspido com o alemão em algum momento lá, né? A comida demorou, a gente chega sem avisar, com 40 nego. Você imagina, demora para servir mesmo. Acaba o culto, tem domingo que não vai ninguém. Tem domingo que vai 40. Eles nem sabem o que eles fazem da vida deles mais. Eu já vi o dono do restaurante dando uma olhada para ver se tinha gente na igreja ainda, para saber se ele esperava ou se ele não esperava. Crente é um negócio muito esquisito. Muito estranho. A nossa identidade firmada em Cristo Jesus vai determinar o que é que você está sendo fora. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua família. É sobre uma reunião com aqueles tios meio chatinhos, sabe? Natal tá chegando, gente. É aleluia, jingle bells. O tio do pavê tá programando já, ele está feliz querendo. E não é sobre ter que fazer uma oração, não, vamos fazer uma oração. Porque de repente você afronta alguém com a sua oração, entende? Não é sobre fazer ou não fazer, é sobre ser Jesus, agir como Jesus agiria. É sobre brilhar a luz de Cristo, exalar o bom perfume de Jesus nos lugares onde você vai. Mas para isso, e aí é o segredo, vou até tomar água. Você precisa estar com a sua identidade estabelecida em Cristo Jesus. Você precisa estar com o seu emocional equilibrado em Jesus. Porque equilíbrio mesmo, na verdade, não conta para ninguém, mas não existe. Não existe. Hoje você está bem, amanhã você não está tão bem assim. De manhã você está bem, à noite você não está. Que equilíbrio que é esse? Não existe. Por isso que nós precisamos estar firmados em Jesus. Porque mesmo nos momentos tristes, mesmo no dia de angústia, nós sabemos para que fomos chamados. Nós sabemos quem somos. Não é assim, gente? Dezão, posso terminar? Posso orar? Então fica de pé comigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, é muito mais profundo, é muito mais alto, é muito maior do que a mesmice da nossa vida, o cotidiano, o dia a dia. E amanhã começa tudo. Boletão, ainda mais na fase do mês que nós estamos, boletão está lá amanhã, gritando na conta. Sexta-feira foi dia de um monte, amanhã tem mais um monte, né? O Exu boleto, como diz o Vande. Está tudo lá. Mas eu sei quem eu sou. Bate no seu peito e repete isso. Eu sei quem eu sou, em nome de Jesus. Nem que seja pela fé. Bate no seu peito e diz: eu sei quem eu sou. Eu sei para quem eu fui chamado. Existe algo maior.
Existe algo mais profundo, mais belo em Jesus para você viver. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, não se permita paralisar num lugar, se estagnar num lugar de angústia. A angústia vai chegar. No mundo tereis aflições. Não é sobre viver alienados a tudo. Eu estou sempre feliz. Isso não existe. Se você está sempre feliz, você tem algum transtorno mental, procure um psiquiatra. Em nome de Jesus. Porque tem gente que não está alienado, né? Do mundo. Tem transtorno mental, que a pessoa está sempre feliz, sempre eufórica. Tem, é verdade. Se você não é o Bob Esponja, você está com um problema mental. Não existe felicidade todos os dias. Eu vou acordar todo dia plena. Não, tem dia que eu acordo querendo matar o Vande. É assim que funciona, nós somos humanos. E é isso que nos faz buscar mais a Deus. Você não pode se afastar porque você é humano. Você precisa se aprofundar mais justamente porque você é humano. Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. Declare aí. Qual é o seu momento de dificuldade, o seu lugar de dificuldade? Qual é o lugar em você que você percebe que se preocupa mais? Qual é a área da sua vida que te traz mais preocupação? É a área financeira? É a criação dos filhos? É o seu casamento? É o seu estudo nesse momento? É o seu trabalho nesse momento? Qual é a área que te traz mais preocupação? Declare com a sua boca, abra a sua boca e declare: eu entrego a Jesus. Fala: Jesus, eu te entrego a minha área financeira, é a área que eu mais me preocupo. Jesus, eu entrego meu trabalho, Senhor, eu entrego meus filhos a Ti, eu entrego meu marido a Ti, Jesus. Eu entrego abro mão do controle, entrego tudo a Ti, Senhor. Eu entrego a Ti aquilo que eu sou, aquilo que eu vou me tornar. Eu entrego a Ti os meus estudos, Senhor. Eu entrego a Ti, Senhor, a minha família que tanto me preocupa, Jesus. Aquele meu irmão, aquela minha tia, aquela minha irmã, os meus pais, Senhor, eu me preocupo tanto. Eu entrego a Ti, Jesus. Eu entrego a Ti, Senhor, aquele amigo, aquela amiga que me preocupa tanto. Senhor, eu entrego a Ti, Senhor. Tudo a Ti, tudo a Ti. Jesus, capacita meus irmãos. Ilumina, Senhor, os meus irmãos nessa noite. A mente, o entendimento, Jesus. Tudo aquilo que tem preocupado, tudo aquilo que tem causado ansiedade. Senhor, nós somos humanos. E algumas vezes a gente escorrega e se preocupa além do que deveríamos. Por favor, Jesus, inunda meus irmãos agora com óleo de alegria. Inunda seus filhos, ó Deus, com a paz que excede todo o entendimento. Aquela que a gente não entende, mas vive. Jesus, que os meus irmãos vivam testemunhos. Que eles ouçam testemunhos. Que eles vivem sim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus, se seus filhos aqui nessa noite sofrem, Jesus, ansiedade por conta do passado, Senhor, depressão, medo, angústia, por causa de um passado mal resolvido, Jesus, cobre-os com Teu sangue. Traz à mente deles, Senhor, aquilo que tem feito com que eles vivam paralisados. Espírito Santo de Deus, traz à mente dos seus filhos agora aquilo que eles precisam abrir mão, aquilo que eles precisam deixar para trás. Espírito Santo de Deus, traz na mente dos meus irmãos aquela frase que eles ouviram e que paralisa, faz com que eles fiquem estagnados no lugar. Aquela história que eles viveram e que eles não conseguiram ainda romper,
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Existe cura nessa noite. Existe impulsionamento para um futuro mais próspero em Jesus nessa noite, querido. Tome posse. Se você teve um passado muito difícil, com história muito difícil, repita bem baixinho para você mesmo: acabou em mim. Parou em mim. Eu não vou perpetuar desgraças. Eu vou viver a plenitude de vida que Jesus tem para mim. Eu não vou estar preso a amarras do passado. Eu nessa noite corto todas as amarras com o passado. Toda falta de perdão nessa noite. Que você libere esse perdão que você precisa liberar, para que você seja também liberado. Que você abra mão dos traumas, das angústias, das tristezas do passado, das frases de que você ouviu de que você não iria conseguir, que você não iria ser nada, das frases que você ouviu do passado. Seja liberto de todas essas frases, de olhares que só você sabe como foi. Só você, não tem como explicar com palavras o que você sentiu. Só você sabe o que você passou. O Espírito Santo de Deus está aqui te abraçando. Jesus está dizendo: ei, filho, você não é o que te falaram. Você não é as frases que você ouviu a seu respeito. A sua identidade está firmada em mim, diz o Senhor. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não é o que determinaram para você. Você não é o que disseram. Você não é nada do que você viveu no passado de ruim. Você é filho, você é filha amada. Você é filho amado. A sua identidade está naquele que te criou no ventre da sua mãe. Em nome de Jesus, seja livre. Seja livre para adorá-lo. Em nome de Jesus. Me transforma em algo lindo. Você pega